foi bem bacana mesmo. Olá pessoal, eu sou Marcelo Antunes do canal Suadial Brasil e hoje eu vou começar uma série de vídeos que vai falar sobre livros de Suadial. Nessa série eu vou apresentar em cada vídeo uma resenha dos livros que eu tenho na minha biblioteca, né? Mas hoje eu vou começar com o meu livro, o livro que eu escrevi sobre o Suadial. Então eu inauguro essa série com esse livro que foi publicado em 2014 pela Editora Forte. O nome do livro é Suadial, Teoria e Prática. Então é um livro que pretende introduzir o Suadial no seu aspecto mais geral, é realmente uma introdução. Esse livro ele foi fruto de uma pesquisa de 8 anos sobre o Suadial, que englobou inicialmente as minhas percepções práticas sobre o Suadial que eu vinha praticando na época, que era o Suadial de Taiwan. Então eu comecei a prática do Suadial de Taiwan em 1993. E para estruturar esse livro do ponto de vista científico, né, acadêmico, eu usei, além dessa experiência que eu tive com o Suadial de Taiwan, eu utilizei 4 livros de Suadial da China, 1 livro de Suadial taiwanês e 2 livros sobre o Suadial em língua inglesa. Bom, dentro do processo de confecção desse livro, que começou efetivamente em 2003, a escrita dele, em 2009, olha só quanto tempo se passou, somente em 2009 eu comecei a fazer as fotos que compõem esse livro. E a edição dessas fotos também começou nessa época. Então, todas as fotos ela tem uma edição diferenciada para você ter a noção da sequência do movimento que a gente explica, né, em cada setor do livro. Por exemplo, as técnicas são todas numa sequência de fotos editadas para que a gente compreenda melhor a sequência de movimentos que compõem aquela técnica. Então, em 2009 a gente conseguiu fazer essas fotos e a edição dessas fotos nesse modelo que é diferente assim do ponto de vista dos livros que apresentam técnica, né? O livro foi finalizado em 2011 especificamente, daí começa um processo, né, que eu acho que todo autor de livro passa, que é escolher a editora. Então a gente envia para as editoras, para a editora avaliar, ver a possibilidade da publicação ou não, enfim, é um processo lento, trabalhoso, mas que no final das contas ele é recompensador. E aí em 2013 houve a aprovação do livro para publicação. E em 2014 finalmente ele foi publicado. A editora que acabou sendo a editora que aceitou o desafio de publicar o livro de Suadial, que na época é um livro inédito, foi a Forte Editora, que é uma editora tradicional na área da educação física e do esporte. Publica vários livros sobre esportes, artes marciais e educação física escolar, educação física de uma maneira geral. Então eu tive o prazer de publicar esse livro na editora Forte, que me deu todo o suporte na época. A questão da arte da capa, eles trabalharam muito, né, para produzir uma capa bacana. Eu acho que a capa ficou bem legal, diferente, o desenho foi feito pelo pessoal da editora, enfim. Agora, para escrever e publicar um livro como esse, que é um livro inovador para o Brasil, a gente passa por uma série de dificuldades. Então, a primeira grande dificuldade é a falta de materiais, de referências em língua ocidental. Sempre que você vai fazer um trabalho acadêmico, e o livro ele tem essa perspectiva, não é apenas um livro manual de foto, mas ele é um livro todo fundamentado em questões teóricas importantes, né? Então a gente tem um processo de pesquisa da literatura para dar suporte teórico para o que a gente vai escrever no livro, né? E a gente tinha uma falta, ainda tem, de livros, de materiais que falem sobre o Suadial em língua ocidental, ou seja, tem muito pouco material, né? Então essa foi uma das dificuldades que eu tive que passar para a realização do livro, né? Outra coisa é que, como a arte marcial ela vem sendo ensinada de maneira oral, ou seja, seguindo um modelo de escolas de ofício, todos os professores têm informações sobre a prática superficiais, então não permite o aprofundamento. Então a falta de informação por parte dos professores, de uma maneira geral, que a gente consultou também para falar sobre o Suadial de Taiwan,
era muito raso, muito superficial, e a gente teve uma grande dificuldade com isso. Outra coisa é a pouca divulgação do Soidial no Brasil, né? Na época o Soidial ainda estava começando. Não que eu acho que o Soidial esteja numa situação ótima agora, em 2019, mas na época era menos ainda, então a gente tinha uma pouca divulgação da modalidade. E obviamente, né, naquela época, o meu chinês ainda era muito fraco, né? Não era o chinês que eu tenho hoje, que me permite ir para a China com facilidade, ler, fazer traduções, né? Naquela época eu ainda estava começando a aprofundar meus estudos de chinês, isso também dificultou muito a minha tarefa. E o último, que eu acho que é o grande obstáculo, né? Não o último na verdade, mas um grande obstáculo é a confiança das editoras de publicar uma obra sobre um tema que no Brasil ainda não tinha muito apelo, né? Então isso também foi uma grande dificuldade. E obviamente, né, por último, né, como é que eu tinha que dividir o tempo entre fazer pesquisa, escrever esse livro e cumprir as minhas tarefas profissionais na universidade, dar aulas e, no meio disso tudo, tocar um doutorado também, que acabou que o doutorado estava no mesmo período, né? Então eu concluí meu doutorado em 2013, então estava no meio do processo da escrita desse livro. Mas aí o que é legal é que todo projeto que a gente faz com vontade, a gente tem ajuda de várias pessoas. Então eu tive muita ajuda. Eu tive a ajuda da Gabriela Eliodoro com a edição das fotos, com a orientação, com questionamento. Ela quase que fez a produção do livro, né? O Ricardo Wolff Jordão, que foi o fotógrafo habilidoso em tirar as fotos e fazer o tratamento das fotos para que elas fossem editadas. O Gustavo Coelho, que foi um aluno meu falecido, que deixa saudades e que ele ajudou muito no processo e foi um grande incentivador para esse movimento do Soidial começar lá atrás, em 1993, né, e seguiu com a gente muitos anos. O Eberhard, o Bruno, que foram os voluntários para levar as quedas e participar do processo de fotografia, né? E a professora Mônica Torres, que nos ajudou com a infraestrutura do estúdio para a gente tirar as fotos, todos os equipamentos lá necessários. E o professor José Júlio Gavião de Almeida, da Unicamp, que nos deu um apoio gigantesco e faz o prefácio do livro de maneira maestral. Então, eu tive muita ajuda, né? Para realizar um trabalho dessa envergadura não é fácil e realmente a gente precisa de muita ajuda. Bom, o livro ele é basicamente dividido em 4 partes. Eu tenho a parte pré-textual, né? Que ali eu tenho dedicatória, agradecimentos, o prefácio, o sumário, a apresentação do livro, como ele vai ser. Eu tenho a parte teórica, a parte prática, especificamente, e a parte pós-textual. A parte teórica do livro, eu abordo a história do Soidial, os estilos de Soidial. Na época eu ainda tinha essa concepção de estilos de Soidial, agora está um pouco mudado e tem um vídeo que fala disso para vocês assistirem e eu me explico melhor sobre isso, né? O sistema de graduação, que na época foi um sistema criado por mim quando trabalhava na Confederação Brasileira de Kung Fu, então foi um modelo criado naquela época, né, pensando naquele conteúdo que eu tinha disponível, né, que eu treinava, que era o Soidial de Taiwan, ou seja, o Soidial de Baoding depois do seu estágio em Taiwan, então eu chamo de Soidial de Taiwan. Conceitos e princípios aplicados ao Soidial, que é uma parte bem teórica sobre biomecânica e sobre alguns elementos importantes para o treino de Soidial, e aspectos gerais sobre as práticas. Eu falo algumas coisas sobre o uniforme, faço uma explicação sobre a diferença entre judô e o Soidial, enfim, é uma parte bem interessante. A parte prática, ela divide os conteúdos nesse sistema de graduação, que vai do 8º dia ao 9º Deng. Na época a gente utilizava esse tipo de graduação, então eu dividi todo o conteúdo dentro das graduações e em alguns lugares ainda se usa isso, né? Tem a parte de condicionamento físico, que eu falo dos equipamentos de treinamento, né, de maneira introdutória sempre, e o regulamento de competição geral, ou seja, não é o regulamento atual, mas é um regulamento básico para você montar qualquer competição de Soidial. A parte pós-textual ela é composta de referências e uma tabela cronológica que fala a época da dinastia na China e o nome específico que o Soidial tinha naquele período histórico. Bom, então o livro ele é estruturado dessa forma, né? E ele é muito detalhado no sentido de que você tem uma boa edição de foto e
E esses movimentos, eles são muito bem descritos, com detalhes, que ajudam o praticante, principalmente para aqueles que já conhecem o Suaijiao de Taiwan, né, ou o Baoding, como queiram, para relembrar as técnicas, para aprender como é que é o movimento. Enfim, ele ajuda bastante para os praticantes de Suaijiao a entender determinadas questões que estão ali compondo o Suaijiao. Bom, como todo trabalho acadêmico, ele tem limitações, né? E o meu livro não podia ser diferente disso. Ele tem dois grandes grupos de limitações. Um é a limitação da parte teórica, que obviamente eu já expliquei isso anteriormente, ou seja, um material disponível teórico, a falta de materiais de referências em língua ocidental, então você tem que buscar isso em língua chinesa, e aí você tem que aprimorar a leitura e a interpretação dos textos em chinês, então isso é uma limitação, é uma dificuldade. A outra limitação é que o livro ele trata de uma parte do Suaijiao apenas, e de uma parte do Suaijiao específica, bem específica, que é o Suaijiao de Taiwan. Ou seja, mas há uma grande diferença entre o Suaijiao que veio para o Ocidente, para os Estados Unidos, para o Brasil especificamente, ele é especificamente um Suaijiao de Taiwan, que ele é cunhado dentro da Academia de Polícia de Taiwan, pelo grande mestre Shan Tong-Chen. Então Shan Tong-Chen vem para Taiwan com o Suaijiao de Baoding, que é a sua origem, e quando ele vai ensinar na academia de polícia, ele dá uma leitura do Suaijiao de Baoding para a polícia, e quem se formou na polícia e veio para o Ocidente depois traz esse Suaijiao, que ele se transforma na verdade no Suaijiao de Taiwan, que quando você olha o Suaijiao de Baoding da China, você vê que há uma grande diferença. Então, uma das limitações é essa. Na época eu tive acesso ao conteúdo de Taiwan e não ao conteúdo da China especificamente. Qual é a percepção do livro que eu tenho hoje? Esse é um livro de Suaijiao de Taiwan. E aí, e agora? Agora é outra história. Quem sabe a gente não vai produzir alguma coisa sobre o Suaijiao da China. Bom, o vídeo é esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí que a gente fica contente. Qualquer pergunta adicional, põe aí embaixo nos comentários que eu vou procurar responder o mais breve possível. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber novidades, ok? Um abraço e até a próxima.